O tema desse programa é jornalismo científico. E para acontecer esse papo no estúdio, na verdade, rolou uma dança das cadeiras. Eu, como cientista, entrevistando uma jornalista. A jornalista é a Carla Almeida. Tudo bem? Tudo bem, Stevens. É uma honra ser entrevistado por você. É um prazer você estar aqui conosco. A Carla é jornalista formada pela UFRJ com especialização na área de ciência. E é sobre isso que eu queria que a gente começasse aqui o papo, você contando um pouquinho da sua formação e da sua opção por trabalhar com jornalismo científico. Na época da escola, né, eu gostava de muitas matérias e aí chega a hora do vestibular, você tem que a escolha, né? E eu fiquei muito na dúvida entre jornalismo e biologia. Eu gostava muito da matéria de biologia, tive excelentes professores, mas gostava de ler, escrever, gostava muito das áreas de humanas e meu pai viu esse meu impasse e ele é jornalista, um pouco apreensivo e me colocou para fazer orientação vocacional e o resultado, enfim, era que provavelmente eu não teria muita paciência para o timing da ciência, você que é biólogo sabe disso, de esperar tanto para ter um acontecimento importante no seu laboratório e que o timing jornalístico talvez me trouxesse respostas e acontecimentos mais rápidos. Então eu acabei seguindo esse conselho da orientação e enveredando pelo caminho do jornalismo, mas já pensando desde o início de seguir nessa área de ciência. Então, tanto que quando eu passei para a segunda fase, o segundo semestre, né, do curso de jornalismo e aproveitei já no primeiro para começar um estágio no Jornal da Ciência, que ficava dentro do campus da universidade. Então, desde ali eu já comecei a me interessar por essa área e me formei. E também já fui direto para a área de ciência, continuei um tempo no Jornal da Ciência, depois fui trabalhar em museu de ciência e comecei a fazer um monte de coisa e me veio uma vontade de entender melhor aquela área do ponto de vista mais teórico, saber o que os pensadores dessa área estavam pensando e falando sobre aquilo que eu estava fazendo. E aí foi que eu decidi fazer um mestrado em Londres, no Imperial College, e realmente assim, foi muito importante para mim. E o curso, o mestrado é um pouco diferente do mestrado aqui no Brasil, foi uma parte teórica, mais filosófica e epistemológica, mas também uma parte bastante prática. Tive a oportunidade de brincar um pouco, de fazer matéria de televisão, de montar exposições e fazer um pouco de cada coisa. E aí eu voltei para o Brasil e continuei trabalhando e estudando. Então também fui fazer um doutorado para me especializar mais nessa área de divulgação científica, também na UFRJ, mas sempre mantendo um pé na teoria, o outro na prática e uma informando a outra. Acho que para mim isso é muito importante, uma teoria que ajuda na prática e uma prática que informa a teoria, para você não partir de pressupostos que você desconhece. Então, assim, eu tento e pretendo continuar aliando essas duas coisas na minha carreira. E, quer dizer, para você, qual é a importância do jornalismo científico para a sociedade, né? A gente tem vários exemplos, mas eu queria ver a tua opinião sobre por que é tão importante você comunicar a ciência com uma visão jornalística. Eu acho o seguinte, a gente chegou num momento, o século XXI, enfim, que a ciência se impôs. Assim, a ciência, você quer queira ou não, ela é parte da sua vida, ela está na comida que você come, ela está nos remédios que você tem que tomar, ela está nas tecnologias que você usa. Você atende um telefone celular, você está tendo uma série de coisas científicas acontecendo. Então, eu acho que é uma questão de dever do cidadão, ou mesmo uma questão de sobrevivência, de que ele esteja cada vez mais informado sobre essa área, inclusive para ele saber tomar melhores decisões e lidar melhor com a ciência no seu dia a dia e, quiçá, tentar influenciar melhor, mais, né, nessa área de que ciência a sociedade quer e que ciência, principalmente, ela não quer. Legal. A gente tem o jornalista que comunica a ciência e tem o cientista que divulga a ciência. Como é que você vê o papel desses dois profissionais e se isso é bom ou às vezes confunde o público em geral? Uhum. Tem uma grande, principalmente no lado teórico, tem sempre uma grande discussão de o que é divulgação, o que é jornalismo, se o jornalista às vezes não gosta de falar que está fazendo divulgação,
porque divulgação parece uma coisa mais de o cientista fazendo propaganda da ciência. Eu discordo um pouco disso, eu acho que somos aliados, obviamente o cientista vem com uma bagagem, né, de uma área específica que ele estuda, não da ciência como um todo. Eu acho que também existe às vezes um pensamento de que o cientista pode falar de qualquer ciência, né? Mas o cientista ele sabe muito bem da área que ele estuda, e o jornalista entra com uma dimensão mais macro de o que aquela ciência, que aquele pesquisador está fazendo, em que contexto ela se encontra, com que tipo de impacto que ele está trazendo na sociedade, né? E tentar trazer por que aquela pessoa deve se interessar por aquele assunto do cientista, porque do ponto de vista do cientista, ele acha que o que ele estuda é a coisa mais importante para a sociedade, né? E às vezes até o que ele escolhe divulgar, de repente, assim, com a ajuda de um jornalista, com a mediação de um jornalista, consegue-se chegar numa versão do que realmente daquilo é importante para uma pessoa saber ou ficar interessada. Então, eu acho que são duas coisas diferentes, né? São dois papéis diferentes, mas que quanto mais complementação tiver das duas partes, melhor para a sociedade, que vai ter o know-how e tudo que aquele pesquisador passou 15, 20 anos estudando. E o jornalista que consegue enxergar aquilo de uma forma menos especializada, mas dentro de um contexto social mais amplo, e fazer essa ponte. Então, eu sou muito a favor do trabalho conjunto, e é o que eu acredito e o que eu venho investindo nesses anos que eu tenho trabalhado nessa área. E você sentiu que houve uma evolução dessa relação jornalista-cientista ao longo dos anos? Porque, pelo menos eu me lembro, há 20 anos atrás, às vezes você tinha uma certa resistência do cientista em conversar com o jornalista. Uhum. E como é que você vê isso? Você acha que isso evoluiu nos últimos anos? Eu acho assim, os relatos de pesquisadores que a gente conversa e que já fazem isso há muito tempo, né, dizem que, né, havia uma dificuldade maior, né, de se relacionar com os jornalistas, e, enfim. E é engraçado que desde o primeiro congresso que eu fui de jornalismo científico, sei lá, em 2000, 2001, sempre tem uma mesa que é cientistas versus jornalistas. E eu, assim, são dois mundos diferentes, e eu entendo, mas eu tenho um pouco de preguiça dessa discussão, que ela não leva muito adiante, assim. Então, eu acho que essa relação jornalista e cientista está evoluindo muito. Inclusive, tem trabalhos no Brasil, às vezes, assim, como ainda acho que é uma área que ainda está começando a se desenvolver mais e tendo a sua importância reconhecida, essas coisas ainda estão começando a mudar, de valorizar esse trabalho do jornalista, de divulgar e ele se relacionar melhor com os jornalistas, porque ele sente que é uma atividade importante. Mas tem estudos que já conseguiram mapear assim, se os cientistas estão satisfeitos quando eles são entrevistados pelos jornalistas do resultado final daquela matéria ou uma reportagem de televisão. E foi feito na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, e a resposta é que os cientistas estavam muito satisfeitos com os trabalhos que os jornalistas fizeram, porque foram questões pontuais, assim, a entrevista que você deu resultou numa boa matéria, enfim. E aí, além de ter invertido essa percepção de que o cientista está sempre insatisfeito com o trabalho que o jornalista faz, mudou essa percepção, mas o final do artigo falava assim, mas isso é bom? Uhum. O cientista tem que estar satisfeito com o trabalho do jornalista. Se você perguntar para um político se ele está satisfeito com o que o jornalista escreveu, pega mal para o jornalista, né? Porque você não está ali para satisfazer o político, você não está ali para satisfazer o cientista, você está ali para contar alguma coisa para a sociedade, né? Então, também tem isso. Isso é um pouco do que você falou da diferença do cientista divulgando para o jornalista divulgando. Quer dizer, aquela visão crítica do jornalista é crucial para você, inclusive, poder passar essa ciência para a sociedade sem aquele viés de mostrar que é tudo também maravilhoso, né? Exato. Eu acho que para a gente é muito importante ter uma relação muito boa para o cientista, que ele é a nossa fonte primária, né? A nossa fonte principal, mas a gente não está ali para agradar ele, a gente está ali para fazer um bom trabalho para a sociedade. Então, acho que isso também falta um pouco por parte do cientista, dele enxergar que o jornalista não está a serviço dele, né? Então, mas eu acho que assim, evoluiu muito e eu, enfim, trabalho diretamente com muitos cientistas, já entrevistei muitas pessoas e essa relação tem sido muito positiva, então não tenho muito a reclamar, não. Legal. E na tua
profissão? Quer dizer, o que te faz dizer uau? Pergunta difícil, mas assim, acho que o último uau que eu tive na profissão foi assim, quando você vê foi a detecção do bóson de Higgs, assim, eu acho. Eu consigo lembrar que, não sei, uma coisa que eu acompanhei desde o início, quando se juntou dinheiro para criar o LHC e houve toda uma discussão de que aquele acelerador de partículas criaria buracos negros e, enfim, teve físicos teóricos que ninguém entende direito o que eles estão fazendo, nem falando, e bilhões de dólares, então era uma história meio maluca. De muito dinheiro, muito investimento e mais de 2.000 pessoas atrás de uma coisa que ninguém vê e ninguém sabe nem que existe, e de repente aquilo acontece e você é um jornalista cobrindo ciência. Um fato que vai ficar para a história, certamente. Então, isso eu acho que foi um dia... Quando acontece uma grande descoberta de ciência, o primeiro a se ferrar é o jornalista, que ele tem que entrevistar 1 trilhão de pessoas, não sei o quê, mas para mim é a maior satisfação, assim, trabalhar muito por uma coisa que te motiva muito. Eu cheguei em casa contando para minha filha de 10 anos o que era o bóson de Higgs, o que tinha acontecido, enfim, acho que é muito estimulante quando tem um boom, uma coisa que vai ficar para a história. Legal. Para finalizar, você quer deixar algum recado para um jovem que esteja interessado em trabalhar com jornalismo e com jornalismo científico? Eu disse antes que assim, são 2 mundos diferentes, o jornalismo e a ciência, mas eu acho que muito parecido com a ciência, o jornalismo não te impõe uma rotina, você vai ter surpresas sempre, todo dia quando você vai trabalhar. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual é o trabalho que você vai ter e você, num dia, pode ter uma surpresa muito interessante que vai marcar não só a sua vida, mas a história da humanidade. Legal. Carla, muito obrigado aí, foi um prazer tentar te entrevistar, fazer essa dança das cadeiras aqui. Obrigada a vocês, Chives. Você fez um bom trabalho, se você precisar. Tá certo. Obrigado, gente. Até a próxima.